Muito boa noite a todos. Bruchim Abaim. Espero que estejam ouvindo bem. Como sempre, que a gente possa sair daqui, desse shiur, melhor do que a gente entrou. Estava pensando outro dia, de acordo com a nossa Torá Kedoshá, o que define o eu da pessoa, de acordo com o enfoque de Hashem. De acordo com o enfoque daquele que criou o mundo inteiro, a Kadosh Baruch Hu. O que define quem é o eu da pessoa? Sabe que hoje em dia, talvez seja um bom exemplo, eu fiquei pensando, se a gente for olhar no mundo do smartphone, então o telefone tem muitas utilidades, mas independente de todas as utilidades que o telefone tem, se ele não tiver aquela coisa pequenininha chamada o chip, que é a conexão do servidor, para que a gente possa ter linha, internet. Então, o celular é bom, mas deixa muito a desejar, sem o chip. Qual talvez seria, na comparação, o chip do Yehudi? O que é a definição de uma pessoa, do íntimo, de uma pessoa de acordo com a Torá? Quem é o eu judaico? E obviamente quando a gente fala de eu judaico, sempre gosto de falar isso, queridos, que não está relacionado, entre aspas, somente a mitzvot. Porque na verdade é o seguinte, quando a gente fala de uma pessoa é uma pessoa em relação a tudo que ela faz. Não só mitzvot, que é muito importante, mas tudo que a pessoa faz. Quem é o eu? Qual é o ID da pessoa? Tem que ser algo que é inseparável da pessoa em qualquer situação. O tefilin, quando o homem coloca, é algo muito importante, mas esse não pode ser o eu dele. Por quê? Porque o tefilin não está toda hora conosco. O tzitzit, ou as velas de Shabbat, o que for, isso não está toda hora conosco. O que é o eu da pessoa? Tem que ser algo inseparável. E obviamente, a gente vai descobrir alguma coisa prática para o nosso dia a dia. Sabe que é maravilhoso de verdade, é algo de babá, olhar para a Torá e às vezes não precisa nem de comentaristas, com todo respeito a todos os mefarshim da Torá, claro, para a gente ver que a pergunta salta da Torá. Sabe, tem perguntas se os comentaristas precisam cutucar ela para que a gente possa enxergar as perguntas. Mas tem outros tipos de perguntas que são tão óbvias e tão evidentes, queridos, que elas saltam do Humash. Compartilhem comigo esse episódio. É o seguinte, tem um passuco na Torá, eu vou mencionar para vocês, depois a gente bate um papo sobre ele. O passuco fala o seguinte no Sefer Shemot, Hayare et devar Hashem me'avde paro, aquele que temia Deus, referente aos escravos do faraó, o escravo do faraó, que era um temente a Hashem, as pessoas do Egito que temiam Hashem, o que aconteceu? Eles colocaram os animais deles embaixo de um teto durante a praga de Barat. Barat é granizo. O que quer dizer isso? Vamos desenrolar por aqui, pessoal. Como assim? Já explico para vocês. Chegamos no Egito, povo judeu lá, 210 anos de escravidão, power, difícil demais, árdua. Hashem fala, manda o povo embora. Vem a primeira macá, dam, sangue. Um Yehudi pega um copo d'água e bebe a água. O egípcio pega o mesmo copo d'água e a água se transforma em sangue. Os egípcios começam a titubear, a balançar. Será que Hashem existe? Pode ser que sim. De repente vem a segunda macá, a segunda praga, tzfardea, sapos. Mas os egípcios também conseguem reproduzir, eles eram magos, e eles conseguiam reproduzir as makot também. Então eles falaram, olha,
talvez não é um Deus poderoso, porque a gente também sabe fazer isso. Até, queridos, que veio a terceira praga. A terceira praga era piolho, muito pequeno. Espero que ninguém nunca tenha visto. E, olhem que interessante, está escrito que os egípcios não conseguiam reproduzir essa praga. Então o que aconteceu? Os próprios egípcios falaram para o faraó manda o povo embora. Moshe não se trata de um mago 6 estrelas. Moshe, de verdade, deve ser o enviado de alguém muito potente, no caso Hashem. Inclusive, a Torá conta para a gente que os egípcios falaram Etzba Elohim Hi. Na terceira praga, piolhos, eles falaram, uau, é o dedo de Hashem. E justo nossos sábios contam por que eles falam o dedo de Hashem, porque a palavra Etzba é escrita pelas letras Aleph, Tzadik, Bet e Ain. Etzba, dedo. E nossos sábios dizem que os próprios egípcios disseram Ein Aleph, Tzadik, Tzarich, Bet, Bedika, Ain Od. Não precisa mais verificar, faraó. Give up. Bandeira branca, Habibi. Não tem mais o que fazer. Nós perdemos porque Moshe Rabbeinu não é um mago, ele é um enviado de Hashem. Uau! Mas tudo bem. Já estavam convencidos. O faraó ainda não, porque é difícil. O faraó tinha uma massa de empregados de milhões de pessoas. Era muito difícil. E dá para entender. Mas teve depois a quarta, quinta e sexta praga. Pessoal, parece brincadeira. Chega a sétima Macá, na sétima praga, os egípcios já falam para o faraó, nós queremos, we want, Bnei Israel free now. A gente quer o povo Yehudi embora daqui, libertado agora. A gente não quer mais sofrer, faraó. Os próprios egípcios falando para o faraó. Isso nos causa um problema, porque o passuk que eu li para vocês há poucos minutos, e eu releio ele. Ayare et devar Hashem yavde paró. O escravo do faraó que temeu Hashem, na sétima Macá, depois de 7 meses ininterruptos de Makot, e os próprios egípcios na terceira Macá já falaram, bandeira branca, W.O., nós perdemos. Os escravos do faraó que temeram Hashem colocaram os animais embaixo de um teto para proteger os animais da sétima Macá, que era granizo. Como assim? Os escravos do faraó que temeram Hashem? Como assim? A partir da terceira praga já, todo mundo percebeu, os egípcios próprios, Etzba Elohim, esse é o dedo de Hashem, não tem mais o que fazer, nós perdemos. E como na sétima Macá, 4 meses depois, o Passuk na Torá, literal, diz pra gente quais animais foram poupados depois da sétima praga, que era granizo, só os animais daqueles egípcios que temiam Hashem. Como que era possível não temer Hashem depois de ter visto tantas pragas? Essa é a pergunta. Tem um leão solto por aí. Ah, sabe o que? Não se preocupa, fica tranquilo. Como assim fica tranquilo? O leão está rugindo. Ninguém vai andar na rua com o leão. Ninguém vai andar num lugar perigoso sabendo que tem algum perigo solto na rua. Que não seja um leão. Quem vai falar relax, fica tranquilo? Ninguém. Então a pergunta é, pessoal, como que é possível que a Yare devar Hashem, alguns escravos temeram Hashem na sétima praga, outros não? Como que é possível não temer Hashem num momento desse? É uma pergunta que para mim salta do Humash. A gente lê o Humash, a pergunta, se a gente passar a mão, o Passuk pula nas nossas mãos, de verdade. Nossos sábios agora entram para explicar para a gente essa pergunta. Vêm nossos sábios e dizem o seguinte, Ayare devar Hashem, vou te contar, quem que era temente dos escravos do faraó? A quem isso se refere? Diz o Midrash, se refere a Iov, um dos conselheiros do faraó. Faraó perguntou para o Iov, o que fazer com o povo judeu? Matamos eles? Escravizamos eles? Iov ficou em silêncio. Iov temeu, porque depois de tantas makot, tantas pragas, na sétima praga, Iov é aquele que o Passuk diz, ele que foi temente às palavras de Hashem,
exemplificando um grupo, mas Iov era um deles, que colocou os animais embaixo de uma casa quando Hashem mandou a praga de barada de granizo. E quem não temia Hashem, agora que vem o show da noite, diz o Midrash, isso se refere a quem? Isso se refere a Bilam. Como assim? E como responde a pergunta? A pergunta veio ser, como que é possível que alguém não temeu Hashem? Olha, na verdade se refere a Bilam. E daí? Como isso me resolve? O que isso me ensina no século 21? É incrível como a nossa Torá é nada mais, nada menos, queridos, do que perfeita. Como respondeu? Respondeu tudo. Bilam é o seguinte, se a gente lembrar a história de Bilam, fica fácil a resposta, e aqui tem uma mensagem poderosíssima. Bilam é contratado, se a gente lembrar a história, quem era Bilam? Contratado por Balak para amaldiçoar o povo judeu. Em um certo momento, todo mundo conhece a história, Bilam está indo amaldiçoar o povo judeu. E Hashem não estava muito feliz com isso, e Bilam sabia disso. Bilam era um profeta. De repente, Bilam estava andando com seu Rolls Royce, que era o burro dele, mas na época era o Rolls Royce. De repente, o burro empaca. O burro se coloca num corredor pequeno e empaca, não vai nem para lá nem para cá. A Torá conta para a gente algo interessantíssimo. O que fez o burro parar? Tinha um anjo de Hashem que o burro estava vendo, ficou com medo e parou. Então o burro de Hashem não seguia caminho e Bilam estava montado no burro. Bilam, importante, Vaichar av Bilam, Bilam ficou bravo. Bilam era um profeta, no português meia boca, porque um profeta distinguido não poderia ficar bravo. Mas Bilam fica bravo. E o que ele faz, queridos? A Torá nos conta, só estou traduzindo. Vayach et ha'aton bemakel. Bilam pegou um bastão dele, um pau, um cajado que ele tinha, um chicote, e começou a bater no burro dele. Poxa, por que você parou, burro? Por que você empacou? Eu estou indo numa jornada milionária de amaldiçoar o povo judeu e eu estou ganhando muito dinheiro e honra por isso. Até aqui, ok. Agora, de repente, acontece uma das maravilhas da Torá. Vaiftach Hashem et piaton. Hashem deu um poder para o burro responder a Bilam por que ele empacou no meio do caminho. E o que o burro diz? O burro fala para Bilam, por que você está me batendo? Para quem é da velha guarda, se meu Fusca falasse. Isso mesmo, se meu Fusca falasse, o burro de Bilam sim falou. E de repente o burro de Bilam fala para Bilam, por que você está me batendo? Eu te fiz alguma coisa? Teve alguma vez que eu não fui fiel a você? Eu deixei de transportar ou fazer alguma coisa? Esse era o Rolls Royce de Bilam sempre. É o carro presidencial de Bilam. Bilam retruca e fala, olha, isso é o mais impactante para mim. Bilam retruca a fala do burro e diz, olha, se eu tivesse uma espada aqui comigo, eu não só te bateria, eu teria te matado. Isso dizendo Bilam ao burro que acabou de falar com ele. Mas aí o burro fala, mas Bilam, eu fui fiel a você minha vida toda. Queridos, eu espero que vocês entenderam a mensagem. Aqui não é Pixar, não é Walt Disney, com todo o respeito. Como assim? O que mais me chamou a atenção em relação a Bilam, e chama a atenção a qualquer um, é o seguinte, tem um terremoto, as casas estão chacoalhando, e alguém liga de outro país perguntar para algum familiar ou amigo, tá tudo bem com você? Você está do lado do terremoto? Fala, eu nem senti o terremoto. É impossível. Se você está no lugar onde o terremoto aconteceu, certeza que você sentiu o terremoto. Como é possível que o burro falou com Bilam, e Bilam, em vez de ficar espantado, Bilam vira ao burro e fala o seguinte, se eu tivesse uma espada comigo, querido burrinho, querido Rolls Royce, eu teria te machucado, para não falar pior que a Torá falou. Como assim? Bilam nem levantou a sobrancelha, conta a Torá para a gente, quando um burro falou com ele. É absurdo, é um dos milagres da natureza que um animal falou. Um animal não conversa com um ser humano. Ayare devar Hashem, quem era que temia Hashem? Lá no Egito a gente trouxe o passuco referente, a praga de granizo, Iov. Iov viu, uau! Ficou impactado e falou, peraí,
Eu não posso ir contra o povo judeu. Quem foi o contrário, Asher lo sam libo, que nem deu bola para nenhuma das 7 pragas, nenhuma das 10 pragas, mas na 7ª, na Maká de Barad, como é possível ignorar 7 meses de milagres? Quem falou, desencana, não se preocupa, não tem problema. Tinha um vidro blindado na frente dele, Bilam. Bilam disse, olha, eu não estou nem aí. Por quê? Diz o Midrash, quem não tinha medo era Bilam. O que isso ajudou a gente? Tudo. Porque nós conhecemos Bilam, como a gente mencionou a história agora, que Bilam, mesmo quando o burro conversou com ele, Bilam não se comoveu. Bilam não teve nenhuma sacudida interna. Bilam não teve nenhuma mudança de comportamento. Nada. Para nenhum lado. Bilam era um homem gelado. E aquela pessoa que era temente a Hashem se refere a Yov porque ele aprendeu da mensagem. Ou seja, queridos, dá para a pessoa ver um burro falando com ele. Dá para a pessoa ter um milagre na frente dela e sair ileso, infelizmente, do milagre sem aprender absolutamente nada. Às vezes as pessoas falam, olha, se tivesse acontecido um milagre comigo, eu também teria. Se tivesse acontecido tal coisa comigo, eu também teria. Talvez sim, é verdade, mas talvez não. Por quê? Bilam, que era o profeta, estava no mesmo nível de profecia de Moshe Rabbeinu. Óbvio que suas midot, seu caráter não estava trabalhado, mas era um homem especial. Esse mesmo Bilam viu Hashem durante 7 meses ininterruptos no Egito, e quando Hashem mandou a Maká de Barad, granizo, Bilam tinha seu rebanho na rua. Mas ele já viu que Hashem 6 vezes acertou. Bilam falou, é acaso. Talvez, eu não sei o que é, mas não interessa. Bola para frente. Não precisa aprender disso, não precisa olhar para isso. A definição da palavra Irat Shamayim, temor de Hashem, temor dos céus, de acordo com a Torá, é alguém que presta atenção no que acontece ao nosso redor. Fato é que o contrário disso é Bilam. E a Torá diz, referente a Bilam, Asher lo sam libo lezot, alguém que não presta atenção às coisas. Rav Israel Misalant, uma vez, Rav Israel Misalant viveu mais ou menos em 1800, um dos homens que tanto trabalhou, em especial, pelo aperfeiçoamento do caráter pessoal. Rav Israel Misalant tem uma lição bomba. Uma das lições que Rav Israel Misalant ele aprende de quem? Einstein. Einstein viveu depois. Mas Rav Israel Misalant aprendeu de quem? De que gigante ele aprendeu uma lição? Diz a história para a gente que Rav Israel Misalant aprendeu uma lição grande do sapateiro. Uma vez Rav Israel Misalant caminhava à noite. E lembrem que em 1800 a eletricidade, a luz elétrica não existia. Então Rav Israel Misalant andou uma vez e à noite encontrou um sapateiro trabalhando. Rav Israel Misalant falou, uau, se no meio da noite o sapateiro está trabalhando, deve ter um jeito, está tudo escuro. Rav Israel Misalant se aproxima e vê uma pequena vela acesa. Rav Israel Misalant diz o seguinte, uau, enquanto a vela está acesa, ainda dá para trabalhar, dá para melhorar, dá para crescer. Rav Israel Misalant falou, uau, enquanto a minha vela, a minha respiração, a minha vida está viva, eu posso crescer, eu posso ir para frente. Rav Israel Misalant falou, enquanto a vela está acesa não tem noite, a gente pode crescer. Ele aprendeu de uma vela de um sapateiro. Bilam não aprendeu do burro falando com ele. Asher lo sam libo lezot, aquele que não presta atenção com o que acontece ao redor dele, independente do que acontecer, não vai nunca se ligar. Isso é Bilam. Yov, ou Irat Shamayim, é o contrário. É aquela pessoa que aprende até da vela de um sapateiro. Eu vou contar um episódio que talvez é muito mais conhecido para todos nós, mas a gente nunca talvez tenha visto assim, pode ser. Havia um homem chamado Akiva, um menino Akiva.
Daqui a pouco vocês vão ver quem é e vocês conhecem ele, certeza. E esse Akiva, em algum momento, detestava os sábios. Tinha raiva. Não conseguia estudar a Torá. Até que em algum momento, esse Akiva se transformou no grande Rabi Akiva. Aquele famoso Rabi Akiva que aparece não uma, não dezenas, talvez centenas de vezes no Talmud. O que fez Rabi Akiva mudar? Dizem Chachamim, o que fez Rabi Akiva mudar? Ele viu uma gota d'água batendo numa pedra. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Não sei se ele viu 1000 vezes, mas algumas vezes ele viu. Ele falou, uau, eu estou vendo que essa pedra está tá côncava, tem um buraco nela. A água batendo na pedra fura a pedra? Uau! Se eu, Rabi Akiva, estou com 40 anos de idade e minha cabeça é dura como uma pedra, eu não estudei nada, eu não sei Aleph Bet direito. Mas espera aí, se a pedra, que é muito mais dura que minha cabeça, fura com a água, eu posso mudar. E por isso que 14 anos depois, Rabi Akiva volta para sua terra, como todo mundo conhece, com 24.000 alunos. Da onde ele aprendeu? O que fez Akiva se transformar em Rabi Akiva? Um cenário, ele viu uma água batendo numa pedra. Queridos, me desculpem, mas é o cenário mais banana, mais banal que a gente possa ter visto na nossa vida. A água batendo na pedra? Quem nunca viu a água batendo na pedra? De quantos de nós que já vimos a água batendo na pedra, nos transformamos em Rabi Akiva? Talvez alguns dos ouvintes, com certeza, mas não sei se todos. E eu estou pensando comigo mesmo. Rabi Israel Salan se transformou olhando para a vela de um sapateiro. Rabi Akiva aprendeu, eu preciso mudar, e foi aí a ignição, o start, quando ele viu a água batendo na pedra. É isso. Isso é Irat Shamayim. Irat Shamayim é prestar atenção e aprender de tudo que está ao nosso redor. Não precisa ser alguém voando no tapete voador. Não precisa ter o Aladim passando do nosso lado. Não é isso. Não precisa ser o Rav Mekubal que falou para a gente que nós somos. Qualquer coisa dá para aprender. E o mundo, a Kadosh Baruch Hu, fala conosco todos os dias. Isso é Irat Shamayim. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Qualquer criança conhece isso, mas poucos adultos se transformaram em Rabi Akiva. Isso é Rabi Akiva, isso é Rabi Israel Misalant. E o contrário é Asher Lo Sam Libo Lezot, que nem presta atenção para 7 pragas. Não presta atenção, inclusive, para um burro, que foi o único animal que falou com alguém, que Hashem teve que abrir a boca do burro para conversar com ele, Bilaam. Tudo tem uma razão, basta querermos enxergar. Contam que uma mulher estava passeando em Miami, turista, foi passear em Miami, de repente, ela entra no mall, ela entra no shopping, ela vai no Aventura Mall fazer compras. Uau, o sonho de muitas mulheres, talvez todas. Ela vai no Aventura Mall fazer compras e está chovendo, ela sai, entra a fazer compras e de repente ela volta com as compras na chuva, procurando o carro dela. E ela vê que o carro não está no estacionamento. Ela fala, uau, meu marido sempre me fala para não deixar chaves no contato. Roubaram o carro, o que eu vou falar para ele? Primeira coisa que a mulher fez, obviamente que antes de ligar para o marido ela liga para a polícia e fala, por favor, eu preciso da ajuda. Você não vai acreditar, eu estou na Shana Rishonah, primeiro ano de casamento. Eu deixei a chave no contato, meu marido sempre fala para não deixar a chave no contato. Roubaram meu carro aqui no Aventura Mall, no shopping. Aí a polícia fala, calma, minha senhora. Pegou os dados, a placa, não se preocupa, nós vamos procurar o carro e logo que a gente encontrar, a senhora vai ter o carro de volta. Nisso a mulher toma coragem e liga para o marido e fala, olha, Habibi, sabe o que aconteceu? Eu sei que sempre fala para não deixar a chave no carro, mas dessa vez eu esqueci de novo. O marido fala, ok, e aí? Fala, não, mas é que dessa vez roubaram o carro não está mais aqui onde eu estacionei ele no shopping.
Aí o marido fala para ela, o que você está falando? Ela fala, como assim que eu estou falando? Eu estacionei o carro aqui, ele não está mais aqui, roubaram o carro. Ele fala, como assim roubaram o carro? Eu te deixei aí no mall, eu te deixei no shopping, não roubaram carro nenhum. Aí a mulher fala, uau, então por favor, tá chovendo, vem me buscar, eu estou me molhando inteira, melhor ainda, não roubaram o carro, você que me deixou, esqueci, vem me buscar. O marido fala, eu não posso, eu estou ocupado. A mulher fala assim, como assim não posso? Shanar e Shoná, primeiro ano de casamento, não posso? O que tem mais importante do que eu? Eu estou no shopping, aqui no estacionamento, me molhando inteira. O marido fala, eu não posso te buscar agora. Mas ela fala, mas, meu querido, por quê? Diz ele, olha, você não sabe, diz para a esposa, eu estou na delegacia, estão me acusando de estar dirigindo um carro roubado e eu nem sei por quê. Ou seja, tudo tem uma razão de acontecer. Tudo. Se o marido está na delegacia é porque a esposa não sabia, colocou ele lá, no caso da história. Bil'am é aquele que não olha para isso. Iov é aquele que olhou. Rebbe Akiva é aquele que viu. Rav Israel Misalant foi aquele que enxergou. Nós precisamos ser do time de pessoas que têm Irat Shamayim, que entendem que a Kadosh Baruch Hu conversa conosco durante o dia, durante a semana, durante o ano, durante a vida. Nada é por acaso. Era um dos alunos do Rav Israel Misalant, que a gente mencionou antes, é chamado Rav Yitzhak Blazer. Ele traz algumas vezes no livro dele um conceito, diversas vezes de formas diferentes, mas eu vou pincelar o conceito aqui porque tem muito a ver com a gente. Ele fala o seguinte, que o status parve de uma pessoa, o status natural de uma pessoa, ou in natura de uma pessoa, se é que existe esse conceito, é que a pessoa é desprovida de ter Irat Shamayim, temor de Hashem. Repito, o status parve de uma pessoa, Hidush, gigante, uma novidade grande, diz o aluno do Rav Israel Misalant, Rav Yitzhak Blazer, o status parve de uma pessoa é que ele não tem Irat Shamayim, não tem temor a Hashem. Não existe isso. Não tem. Se a pessoa não trabalhar, ele não tem. Se não fizer a musculação, o músculo do Irat Shamayim, do temor a Hashem, não existe. Por quê? Porque Hashem criou assim. Diz Rav Yitzhak Blazer para a gente, é algo impactante. Porque o normal é que a pessoa tivesse Irat Shamayim. Mas se a pessoa tivesse Irat Shamayim, mais uma vez, temor de Hashem, a pessoa não teria livre-arbítrio. Seria um robô. E a Kadosh Baruch Hu gosta tanto da gente, mas tanto da gente que ele quer que a gente possa escolher fazer o bem. Mesmo que isso implica, às vezes, em errar. Mas Hashem quer que nós possamos escolher, ter freedom of choice, poder de escolha. Em hebraico, bechirat chovshit. Livre-arbítrio de poder escolher. Por isso que Hashem falou, olha, a natureza normal do homem é que ele não tem Irat Shamayim, a não ser que ele faça musculação e trabalhe por isso. Porque senão a pessoa não teria recompensa por nada, ele seria um robô, porque ele não fez uma escolha. Status parve de uma pessoa é não ter Irat Shamayim. Irat Shamayim, como tudo em toda geração, queridos, deve ser abordado conforme a geração. E olhem como a literatura judaica ela é precisa e olhem como é tudo tão esplêndido. Irat Shamayim, a gente está acostumado a entender, isso é verdade, ter temor a Hashem. Em livros de Mussar é chamado Irat HaOnesh, temor do castigo da haverá. Mas olhem que curioso, olhem que show. O Hafetz Chaim fala sobre o conceito de Irat HaOnesh. O mesmo Hafetz Chaim que fala tanto sobre Lashon Hara, não fala Lashon Hara, ele fala sobre Lashon Hara, ele fala sobre esse conceito de Irat HaOnesh, temor da consequência de uma haverá lo aleno. Uma geração depois, viveu um homem gigante chamado Chazon Ish, Rav Yishai Karelitz, e se a gente abrir os livros dele, quase que não tem nada, ou talvez nem tem sobre Irat HaOnesh. Por quê? Porque quando a geração muda, precisa se conservar Irat Shamayim, mas talvez a linguagem, o approach de Irat Shamayim tem que ser um pouco diferente, por causa que nós somos diferentes. Hoje, a voz do Irat Shamayim, apesar que é muito importante saber que tudo tem uma consequência positiva, ou infelizmente, se for o caso, negativa, óbvio,
mas fala menos alto do que antes, do que as gerações anteriores. Por isso que o Chazon Ish, uma geração depois do Hafetz Haim, aborda muito menos, com muita menos severidade esse conceito, apesar de explicar bastante sobre ele, mas com outro approach. Talvez hoje, mais do que nunca, para nossa geração, para nós que estamos escutando o Shiur, fiquei pensando bastante, e falo com pessoas o dia inteiro, e fico pensando em mim mesmo, na geração que a gente vive, é lembrar que talvez Irat Shamayim, eu me lembro bastante das palavras de Rav Chaim Volozhin, e acho que é mais adequado dessa forma, se a gente puder dizer assim, para a nossa geração. Rav Chaim Volozhin diz que, olhem que legal, Irat Hashem, temor a Hashem. Assim, a gente poderia dizer. Mas esse termo, nos nossos livros, é chamado Irat Shamayim, não Irat Hashem. Pergunta Rav Chaim Volozhin, Irat Shamayim é temor dos céus. Como assim? O Yehudi tem que ter temor dos céus? Eu sempre pensei que o Yehudi tem que ter temor a Hashem, não temor dos céus. Temor dos céus? Eu pensei que tinha que temor a Hashem. Dos céus, que vai cair canivete do céu? Está chovendo muito? Anda de guarda-chuva. O que quer dizer Irat Shamayim, temor dos céus? Por que nossos sábios chamam de Irat Shamayim e não Irat Hashem, temor de Hashem? E talvez esse seja o approach que mais funciona para a nossa geração. Talvez não, acho que com certeza. Diz Rav Chaim Volozhin, é chamado Irat Shamayim por querer, obviamente, e não Irat Hashem, temor dos céus, e não temor de Hashem. Por quê? Porque nossos sábios estão querendo mostrar para a gente, saiba você, Yehudi, é isso mesmo, nós que estamos escutando o Shur agora, isso mesmo, você, que tenha temor do impacto que o seu ato, que os nossos atos têm no Shamayim. Irat Shamayim é temor, não que vai cair canivete do céu, não que Hashem vai amaldiçoá-lo além da pessoa. Tudo tem consequência, é verdade, mas a linguagem para a nossa geração é Irat Shamayim, é esteja ciente, tenha temor, pode tremer, do impacto magno que cada ato que nós fazemos chacoalha, inclusive, os 7 céus que estão acima das nossas cabeças. É isso mesmo. Quando uma pessoa não conversa na sinagoga na hora da Hazará, que eu sei que é muito delicioso, é justo na hora da Hazará, da repetição da Amidá, que vem um monte de pensamentos de business, piadas, histórias para contar, novidades de Shidduchim, um monte de coisas. Mas não pode conversar. Saiba você, Yehudi, Irat Shamayim, que o esforço de não conversar na hora da Hazará, mas uma vez eu conversei, mas a outra que eu não conversei, tem um impacto tão grande no Shamayim, mas tão grande, e tenha temor disso. Porque se a gente soubesse o impacto disso, uau! Por isso a gente devia pensar 2 vezes antes de conversar na sinagoga. Não porque Hashem vai castigar a pessoa. Tem consequência, mas é pela repercussão que o ato que nós fazemos tem. Ou, por exemplo, olha, eu estou num grupo de WhatsApp com não sei quem, com não sei quem, é plural, é um grupo. Eu muito queria escrever uma piadinha, ou uma palavrinha, assim, uma brincadeira, um pouquinho mais extra large de alguém. No hebraico, claro, Lashon Hara. Mas não é um Lashon Hara pesado, não é pesado, mas é Lashon Hara. E eu me contive. Uau! Que repercussão isso tem no Shamayim. Quantas pessoas serão salvas, e são abençoadas, por esse esforço magno de se conter de não escrever. Sorrir também é uma mitzvah. A gente está acostumado a escutar em Shurim, sorrir para os outros. Olha, é verdade, sorrir para os outros é uma mitzvah. É gostoso sorrir, é gostoso escutar alguém sorrindo. Mas sorrir antes de fazer uma mitzvah também merece Irat Shamayim. Antes de colocar tefilin, a próxima vez, antes de acender a próxima vez as velas de Shabbat, antes, minha senhora, de cozinhar para a família e ligar o fogão, que é uma mitzvah também, dá um sorriso. Dá um sorriso. Antes de estudar uma página de Gemara, uma linha de Mishnah, uma Halachá, o que for, dá um sorriso porque eu tenho oportunidade. Não precisa deixar ninguém ver, mas dá um sorriso. Irat Shamayim. Sabe a repercussão desse sorriso? Esse sorriso faz a Kadosh Baruch Hu, literalmente, com todo respeito, gargalhar. Isso é Irat Shamayim.
Ser delicado, me permitam mais um ou dois exemplos, porque são muito pertinentes ao que a gente vive no mundo hoje em dia. Ser delicado no nosso vocabulário. Eu vou ser indelicado. Não falar palavrão. Precisa ter irat shamayim para ser mais delicado. Mas me controlar de não falar uma palavra feia, mesmo se meus filhos estão escutando ou não, minha esposa ou meu marido, Hashem está me escutando. Isso é irat shamayim. Porque se conter quando eu tenho muita vontade de falar, e tem irat shamayim, meu querido Yehudi. Tem irat shamayim porque o impacto lá em cima é giant, é extra large. Esse é o irat shamayim que conversa com a nossa geração. Esse é o irat shamayim que quando alguém se esforça para ir no minyan, se esforça para cumprir alguma coisa a mais de Shabbat, ou que já cumpre de Shabbat, ou uma mulher se esforça para tzniut, se vestir um pouco mais de recato, cada um no nível dele, irat shamayim é saber, uau, quanto isso chacoalha no shamayim. O Hafetz Haim costumava dizer, quando o Yehudi se cuida de fazer alguma haverá, pode ser que vai ter um Yehudi lá em Paris, ou um soldado em Israel, protegido, que um árabe não vai explodir lo aleno, ou qualquer coisa, vai ser protegido porque algum de nós não conversou na Hazará, alguns de nós sorriu antes de acender a vela de Shabbat, algum de nós se controlou para não falar alguma palavra de baixo calão. Isso é irat shamayim. Isso é irat shamayim. Eu vou contar para vocês agora uma história que para mim isso é irat shamayim. Mesmo que a priori talvez não parecia, mas acompanhem comigo. A história 100% verdadeira. O impacto que tem das nossas atitudes. Irat shamayim, a repercussão que isso tem não só no céu, na terra também. Um homem, um businessman, viajou de Israel para a Suíça. Trabalhar, fazer algumas coisas que ele precisava fazer. Ele chega no hotel, na Suíça, ele vê uma família na porta, no lobby, na entrada do hotel, com as malas. Então ele fala, boa noite para vocês. Estava no começo da noite, boa noite. Na Suíça, no inverno, escurece cedo. Então, era fim de tarde, mas 5, 6 da tarde já é noite. Ele fala boa noite para as pessoas. Foi gentil, faz o check-in, sobe para o quarto dele. Algumas horas depois, tomou banho, desceu, queria jantar, desceu para o hotel lá embaixo. Ele vê que aquela família, pai, mãe e filha, estavam com as malas exatamente na mesma posição que estavam algumas horas atrás, quando esse businessman fez o check-in. Ele fala, olha, tudo bem com vocês? Desculpa me meter aí, mas eu vejo que vocês estão parados algumas horas aqui. Tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Aí essa família fala para esse comerciante vindo de Israel, fala, olha, o senhor trabalha aqui alguma coisa? Ele fala, não, eu sou um turista também que nem vocês, vim fazer business e volto. Mas talvez eu possa ajudar vocês. Eles falam, olha, não tem nada que a gente precisa, obrigado. Aí esse businessman retruca para a família e fala, olha, mas vocês estão parados aqui algumas horas com a mala no lobby, o que aconteceu? Olha, aqui a gente não tem tantos recursos econômicos, e o hotel aqui é muito caro, em euro, franco suíço, e a gente precisa, nosso voo é 5 da manhã. A gente não queria pegar mais uma noite de estadia de hotel, então a gente ficou aqui no lobby, a gente fez o check-out, 2, 3 da tarde, e ficou aqui. Perguntou esse senhor para a família, mas quando que é o voo de vocês? Falou, às 5 da manhã. Quando for 3h30, a gente vai sair do aeroporto. Esse senhor falou, mas e até lá? Falou, até lá a gente vai ficar aqui no lobby esperando. Esse senhor falou, 1 minuto, eu tenho uma ideia para vocês. Falou, me sigam. Ele falou, aonde? Me sigam. Eles entram no elevador com esse senhor, sobem para o 12º andar, saem, tal quarto, eles entram, e aí eles falam para o senhor, o que é aqui? Falou, não, aqui é meu quarto, sentem comigo, eu tenho janta, vou servir vocês, fiquem aqui, quando for 3h30 da manhã, vocês descem e vão pegar o táxi, não precisa ficar no lobby do hotel, eu sou Yehudi que nem vocês, pode sentar aqui. E começou a conversar e serviu para eles comida, e foi gentil, e conversou. Quando olharam no relógio, era 3h30 da manhã, chamaram um táxi e salamat, bye bye, have a nice trip, boa viagem. E foi essa família embora para Israel. Esse senhor, esse businessman que estava na Suíça, nem perguntou, esqueceu de perguntar qual o nome daquela família,
E a vida continua. Alguns bons meses depois, esse mesmo businessman está em Israel na sua casa e ele recebe um convite de casamento. Nesse convite de casamento, meus queridos, estava escrito o seguinte, endereçado ao Mehutan e o nome dele. Mehutan quer dizer consuegro. Ele abre o convite e fala assim, consuegro? Como assim? Eu sou consuegro? Não estou sabendo de ninguém que está casando. Ele abre, vê o nome, noivo, noiva, não conhece ninguém. Obviamente deve ser engano. Ele colocou de lado e, de repente, ele vê que tem um telefone no convite. Ele fala, olha, talvez eu devo ligar para ver quem é, porque se mandaram errado para mim, alguém ficou sem receber o convite. Que delicadeza. Ele liga e fala, olha, meu nome é fulano de tal, mandaram um convite errado para mim, vocês querem que eu entregue para alguém aqui perto porque eu não conheço vocês. Aí quem atende é o dono da casa, ele fala, você não conhece a gente, mas nós nos conhecemos. Mas ele falou, está escrito aqui é o consuegro. Ele falou, olha querido, você de fato é mais do que um consuegro para mim. Aí esse homem fala, você pode me explicar por favor? Então diz aquele pai, eu sou aquele homem que foi no seu quarto, que você me convidou no hotel lá na Suíça há muitos meses atrás, e nos recebeu, eu, minha esposa e minha filha. Você lembra disso? O homem falou, claro que eu lembro, desculpa, eu nem perguntei o nome do senhor, eu não sabia que era o senhor. Falou, mas era eu. Mas por que no convite o senhor escreveu ao Mehutana, o consuegro? Diz ele, por quê? Porque eu vou contar para o senhor, eu fui com minha esposa tirar minha filha da Suíça, porque minha filha estava prestes a casar com alguém que a gente não queria que casasse. Alguém indesejado. E a gente conversou com ela dias e dias de todas as formas, com abraços, sem abraço, de forma mais rígida, mais soft. Nada ajudou. Até que de repente, quando a gente saiu daquele hotel 3:30 da manhã, foi para o aeroporto, embarcou na nossa viagem Suíça-Israel, naquele voo curto, El Al, minha filha se virou para mim e para minha esposa e falou o seguinte, olha, tudo que vocês me falaram não fez muito efeito. Mas se tem uma pessoa que nem conhece a gente, nem sabe nosso nome, só porque ele é Yehudi, nos convidou para subir no quarto dele, ficou a noite inteira acordada até 3:30 da manhã, serviu comida, se preocupou com a gente e vai lá saber como trabalhou no dia seguinte porque dormiu pouco. Se isso é ser um Yehudi, eu vou cancelar aquele meu primeiro casamento, eu vou procurar outra pessoa que condiz melhor comigo. Minha filha está indo se casar. E você talvez não seja fisicamente meu consuegro, mas eu te considero igual ou mais do que o consuegro. Isso é Irat Shamayim. Irat Shamayim é saber que os nossos atos, queridos, têm repercussão no Shamayim, fazem cócegas para Hashem. Os atos bons, Baruch Hashem. E faz um impacto também embaixo, e nós às vezes vemos isso. Isso é Irat Shamayim. Na fase final do nosso shiur, falando de Irat Shamayim, uma vez, Rav Israel Misalant estava conversando e falando algumas palavras que convidaram ele para falar sobre uma pessoa que havia ido embora do mundo, cessado de viver. Convidaram Rav Israel Misalant para falar algumas palavras sobre essa pessoa. Rav Israel Misalant vira e fala o seguinte, olha, essa pessoa, o falecido, tinha muito Irat Shamayim. Logo se conserta Rav Israel Misalant e diz, me parece que ele tinha Irat Shamayim. E um dos alunos depois perguntou para ele, Rav, por que o senhor se consertou? O senhor viu ele fazendo algo que não condizia com Irat Shamayim? Disse Rav Israel Misalant, não vê. Mas Irat Shamayim é uma coisa que quem sabe? Como que eu posso saber se ele tem Irat Shamayim? Não dá para saber. Irat Shamayim, quem sabe? Cada pessoa consigo mesmo. Por isso disse Rav Israel Misalant, quando eu falei do falecido que ele tinha Irat Shamayim, parece, eu acho que ele sim tinha. Mas eu logo me retraí e falei, parece, não tenho certeza. Porque Irat Shamayim, queridos, por definição, é quando não tem ninguém olhando.
Esse é o eu da pessoa. O eu da pessoa não é quando tem 1000 pessoas olhando para ele, ou 200 ou 100 na sinagoga em Yom Kippur, ou Shabbat, ou o que for. Isso é louvado, isso é contabilizado, mas o eu íntimo da pessoa, o chip da pessoa, um exemplo do celular que a gente mencionou no começo do shiur, é Irat Shamayim que a pessoa tem. É o que acompanha ele em todo lugar. É o íntimo da pessoa. E disse Rav Israel Misalant, quem sabe se a outra pessoa tem Irat Shamayim? Ninguém. Fulano próprio sabe sobre sua própria pessoa se ele tem Irat Shamayim. Ninguém mais tem como saber se eu, se ela, se ele tem Irat Shamayim. Não que a gente precise saber dos outros. Mas para nós podermos entender o conceito de Irat Shamayim é cada um só sabe de si próprio. Porque Irat Shamayim é eu com minhas 4 paredes. É isso mesmo. Cada um consigo próprio. E hoje, mais do que sempre no nosso mundo da tecnologia, no mundo tão atual, no mundo tão globalizado, Irat Shamayim se faz tão importante, porque a pessoa pode ser uma pessoa na rua, e sem querer, obviamente, ser outra pessoa no quarto dele, no escritório dele, no trabalho dele, no celular dele, no telefone dele falando com as pessoas, no computador dele, aonde for. Esse é o nosso chip. O nosso chip é quando não tem ninguém olhando. Quanto eu me controlo de apertar o botão que eu não devo, de olhar para o que eu não devo, de falar o que eu não devo, não falar o que eu não devo, não escutar o que eu não devo. Isso é Irat Shamayim. E como se trabalha Irat Shamayim? Fiquei pensando bastante, e com isso nós concluímos, talvez, meus queridos, o trabalho para trabalhar Irat Shamayim, já que Irat Shamayim é algo entre a pessoa e ele próprio, só nós sabemos se nós temos Irat Shamayim. Porque eu, quando não tem ninguém me olhando, isso mostra que eu tenho Irat Shamayim, porque senão pode ser temor do rabino, temor do meu patrão, temor do meu vizinho, temor de não sei quem. Irat Shamayim é quando tem eu e os céus, eu e a Kadosh Baruch Hu. Mas, se não fosse suficiente só eu e Hashem, mais ninguém me olhando. Isso é Irat Shamayim. Como se trabalha Irat Shamayim, e com isso nós chegamos ao estágio final do shiur. Se a gente, a próxima vez que não tiver ninguém olhando, pegar um copo d'água, no caso eu já fiz brachá, for tomar o copo d'água aí, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Não tinha ninguém olhando, isso é Irat Shamayim. Porque se não tem ninguém olhando, e eu faço uma brachá pausada, eu estou trazendo a Kadosh Baruch Hu para minha pessoa. Se eu estou conversando com alguém no telefone, e não é alguém muito importante, entre aspas, não é alguém popstar, vamos chamar assim, porque importante todo mundo é. E eu falo com essa pessoa com delicadeza, é porque eu tenho Irat Shamayim. Se eu vou dar tzedakah para alguém, e eu dou com um sorriso, mesmo que não é aquele Rav mais famoso, que é o Rav Arashi, que não é... Todas as tzedakot valem. Mas é uma pessoa, entre aspas, menos famosa, e eu dou com um sorriso, e eu falo para ele muito obrigado pela oportunidade, eu deixo ele sair bem, não se sentir mal por ter vindo arrecadar, angariar fundos para a causa dele, é porque eu tenho Irat Shamayim, porque eu sou uma pessoa delicada, mesmo que talvez não tenha ninguém me filmando, ninguém vai saber disso. Eu nem conheço tão bem aquela pessoa. Isso é Irat Shamayim. Irat Shamayim é Baruch atah Hashem. Pessoal, nós temos o privilégio de fazer brachot. Brachot, quando ninguém está olhando, tem um poder tão gigante, porque isso é a musculação, é o halterofilismo para Irat Shamayim. Irat Shamayim é Irá Yud Resh Alef Rei, Irá temor. Muitos livros dizem que a palavra Irá está ligado com Re e Ya, que são as mesmas letras, Resh, Alef, Yud e Rei. Embaralhando as letras da palavra Irá temor, forma-se a palavra Re e Ya, visão. Irat Shamayim é nada mais, nada menos do que ver a Kadosh Baruch Hu sempre. E estava conversando com um aluno, e ele me alertou isso, um jovem. Ele disse que, Rabino, a palavra Irá também forma a palavra, se a gente embaralhar as mesmas letras, formaria ver Hashem, e também forma a palavra Arie, Aleph, Resh, Yud, Rei, leão. Porque toda pessoa no século 21 que tem Irat Shamayim, ele para Kadosh Baruch Hu é um leão. Que Bezrat Hashem, a gente possa escutar as pessoas falando com a gente, o mundo falando com a gente, ser diferente de Bilam, ser igual a Rabi Akiva, aprender de uma pedra, ser igual a Rav Israel Misalant, que aprendeu de uma vela.
ser delicado com os outros, cuidar com o que a gente fala, com o que a gente escuta e lembrar que Irat Shamayim é a repercussão bombástica que os nossos atos têm no Shamayim. Possamos sair daqui ainda melhor do que a gente já veio. Semana espetacular a todos, muita brachá, saúde e Shabbat Shalom a cada um de nós. Tudo de bom.